Olá, gente! Me chamo Ana Clara, sou gerente de relacionamentos da Concede e vamos iniciar agora mais um episódio do nosso podcast. Pode se apresentar também, Arthur. E aí, pessoal, vamos agora para o 8º episódio do nosso famoso Concast. E temos a oportunidade, né, enquanto eu, diretor de negócios e marketing da Concede, me chamo Arthur. Você já me conhece de alguns episódios. Estamos aqui com a oportunidade de ter um belo bate-papo sobre startups e algumas noções, dificuldades. E falar também um pouco do marco legal com o nosso convidado, Ketson. Bom dia, boa tarde, no seu horário que todo mundo vai estar ouvindo, né? Mas, enfim, queria agradecer o convite e vamos bater um papo. Hoje falam muito sobre startup, como que isso funciona, como é que é esse mercado, o que está acontecendo, porque essa migração em massa, né? E eu sou Ketson, eu sou publicitário, né? Há 17 anos eu criei uma empresa de tecnologia que nasceu aqui na cidade e eu consegui levar para alguns países e vários estados, tá? E depois foi migrando para uma empresa de tecnologia, depois para uma fábrica de software. E é isso. E agora nós instalamos também aqui na cidade o The Bridge, que é um centro de tecnologia, hoje um dos maiores centros de tecnologia e inovação aqui do nosso estado. Como vocês viram, uma pessoa de referência, né? Que já trabalhou há muito tempo no mercado, foi construindo sua jornada e atualmente tem esse centro de networking, vamos dizer assim. Mas, para dar início e saber de quem sabe, como é que você definiria e falaria um pouco mais sobre startup, propriamente dito, esse nome gourmet, como a gente estava brincando antes? Pois a grosso modo assim, startup, ela basicamente, ela tem ali um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócio que seja escalável e replicável, né? Diferente do mercado tradicional, a startup ali, quanto mais ela vai crescendo e aumentando sua rentabilidade, ela começa a reduzir bastante o custo, a aplicação de recursos, né? Então, a grosso modo, startup é isso, é um grupo de pessoas que buscam um modelo de negócio que seja escalável e replicável e soluciona um problema de mercado ou literalmente ser disruptivo em um mercado, né? Assim, é um mercado muito novo, por assim dizer, e eu queria entender, dentro do The Bridge mesmo, o que você sente que é uma das maiores dificuldades que eles encontram mesmo, em questão mesmo de comunicação, de troca troca de conhecimento, como é que isso se dá dentro do The Bridge. Eu queria realmente entender um pouco mais sobre isso. Tá, vê, a ideia da criação do The Bridge, ele veio literalmente por conta da nossa startup, a iWolf, né, que é uma startup de recrutamento inteligente de mão de obra, né. E o que eu consegui encontrar ao redor do globo é que aonde tem ali literalmente um grupo de pessoas com a mesma ideia, porém cada um em estágios de maturidade diferentes, surgem coisas bacanas, né? Então a ideia do The Bridge foi literalmente conseguir ter ali próximo várias startups pensando em modelos de negócios, né? Então assim, hoje a dificuldade, então consegue elencar ali qual a principal dificuldade das startups. Se tu pergunta se é um grupo, o cara fala, cara, é grana. Né? Mas nem sempre é isso, né? Então, as dificuldades são diversas, tá? Mas estar próximo ali, ter do teu lado alguém que está com um estágio de maturidade maior. Então o Ketson funciona assim. Sempre o cara mais maduro ensina ao cara que não tem tanto conhecimento assim. Não é isso, tá? Eu falo muito assim, o cara que fala, eu sou o gênio da startup, eu sei tudo sobre empreendedorismo, eu sei tudo sobre tecnologia, eu sei tudo sobre inovação, esse cara é o que menos sabe, né? Então, tá dentro de um centro que literalmente fomenta estágios distintos e diferentes, né, de maturidade. Isso é bem interessante. Então a ideia do The Bridge é isso, é conseguir ter o maior número de startups possíveis ali dentro, que todo mundo consegue se ajudar bastante. Então essa é a ideia do The Bridge. Por isso vários diferenciais, né? Funciona 24 horas por dia, lá dentro tu consegue ter todo um aparato para o que tua startup vai precisar, você tem ali dentro, né? Um dos principais consumidores do The Bridge é a iWolf, que é a minha startup, né? A gente utiliza literalmente tudo. Quando chega alguém novo lá dentro, eu sempre tenho que conversar com aquele cara. Olha, eu tô com uma dificuldade, eu tô montando um time de CX e tô com dificuldade nisso. Ketson, mas tu é uma startup que já tá bem maior e tu tem essa dificuldade? Tenho dificuldades, né? Às vezes aquele cara que tá em early stage, ele fala, cara, eu já tô solucionando isso de tal forma. A startup, ela tem ali o tempo, é um grande inimigo da startup, né? Então, às vezes, tu vai quebrar a cabeça muito, girando ali dentro do teu mundinho, e chega alguém que já solucionou aquilo, mesmo estando em estágio inicial, entende? Perfeito. Então, a startup mais desenvolvida, ela acrescenta muito nas que são menos desenvolvidas e vice-versa, né? Porque a gente pode trazer e pegar muito conhecimento, até mesmo mesmo eu sendo, por assim dizer, mais desenvolvida ou então mais estruturada que aquela outra empresa. Eu acho muito
Acho muito interessante a proposta. E isso funciona, e não existe essa regra, como eu falei, né? Que o cara a startup mais madura sempre vai ensinar o cara que tá lá de early stage. Não. Até pela velocidade atual do mercado, tá? Às vezes tu tá com a tua startup já bem madura, já bem alta, mas aquele cara que tá lá embaixo, na prática, tá? Uma startup tá iniciando e o cara precisa colocar, vamos imaginar que ele é um aplicativo, ele precisa colocar o aplicativo dele em algum lugar. O cara normalmente corre ali para a Amazon, a AWS Amazon, né? Ele tá fazendo uma publicidade, viu? Então o cara corre ali para a AWS, né? Só que a Amazon fala, olha, tu tem que colocar o teu cartão de crédito. E a startup fala, putz, eu não tenho cartão de crédito, e agora? Como é que eu vou colocar um cartão de crédito? Eu não tenho, então eu tô fora. Aí ele vai para algo mais caro em alguns casos, ou que não tem tanta tecnologia, ou que vai deixar o processo dele lento. Sendo que existem formas de tu incluir ali não um cartão de crédito. Então alguém ali dentro vai falar, olha, não precisa não. Tu faz uma conta nessa outra startup que ela faz esse teu pagamento. É meio que uma terceirização do pagamento, entende? Então essa troca é bem interessante. Ou seja, um cara com mais experiência explicou ao outro. Agora vamos inverter. Aquele cara com menor experiência olha para uma startup grandona e fala, cara, teu setor de CX é imenso. Ele é gigante, né? O suporte ao usuário, ele é imenso. Aí o cara fala, porque eu tenho que fazer o atendimento ao cara. Eles, então, como eu não tenho grana para montar um time grande de CX, eu uso um chatbot. Eu tenho um chatbot que resolve isso daí. O cara, putz, me ajudou. Então, para tu ver como a troca, ela é literalmente de igual para igual. Então, tá nesse meio nos ajuda muito, né? Nós, por exemplo, eu enquanto iWolf, eu uso muito essa conversa com quem tá ali, que o cara fala, putz, eu tô fazendo de tal jeito. Eu já tive a dor do cara lá bem pequenininho, né? Então, eu sabia que tu tem que literalmente desenvolver a arte de fazer muito com pouco, né? É verdade. Então, aquele cara que tá ali embaixo, ele é literalmente especialista nisso, fazer muito com pouco. Então, essa troca é bem interessante. Como você bem falou, é uma coisa que a gente vive muito, principalmente nas empresas que a gente tem a oportunidade de ajudar, que é a eficiência, a palavra-mãe, principalmente das startups. E com todo esse know-how, esse tempo de experiência, trabalhando num ecossistema interessante como o The Bridge, e você comentou, né? Já brincou, grana, a primeira coisa que todo mundo pensa. Todo mundo grande. E fala milhão também, tá? Na época do São João, eu falo, cara, deve ser um milho muito grande, porque normalmente o cara fala milhão, meu Deus, será que todo mundo sabe o que é milhão, né? Então, grana, você apontou um problema do cartão de crédito, mas de alguma forma aí, mais uma vez, né? Startups são específicas para trabalhar normalmente, né? Com alguns campos. Você consegue nesse período dizer, putz, se você está começando agora, você procuraria isso, uma mentoria, ou você vai ter esse problema, você conseguiria dizer isso? Para uma startup? Isso. Então, tem um ponto bem interessante que normalmente todo mundo de startup, né, deixa em segundo plano e esse problema volta para bater a porta ali na frente e é uma causa é uma das principais causas de mortalidade das startups, que é a parte legal, né? O cara, lembra, é fácil tu falar olhando lá de cima, né? Peraí, desce um pouquinho e vai olhar a dificuldade do cara. O cara às vezes não tem nenhum cartão de crédito para conseguir colocar ali no servidor dele. Então esse cara vai e faz um mau negócio. Como? Ele pega um cara e diz, olha, eu sou teu investidor anjo, né? Mas o cara não é anjo nada, né? O cara é um investidor sem ser anjo, tá? Então o cara vai lá, pega um grande percentual da empresa do cara e às vezes está dando ali apenas um cartão de crédito para pendurar na AWS do cara. Naquela fase serviu, mas por não ter algo jurídico forte que resguarde ele, esse cara, agora a startup dele cresceu e ele está com o cap table dele sujo, né? Ou seja, ele está com o quadro societário dele sujo. Por que sujo? Olha, o investidor quando vai botar grana na startup, lembre, tecnologia, qualquer um desenvolve. Se tu olhar Uber, todo mundo pode fazer um Uber, pô. Tu pega uma grana, hoje vende a aplicação baseado ali na Uber, quase que de graça na internet, é muito barato, né? Agora o problema é tu operacionalizar aquilo. Então, ou seja, a tecnologia tu até consegue desenvolver, até consegue pegar aquilo dali, olhar como o cara está fazendo e aplicar. Agora, como a gente fala muito, né? Assim, o sangue nos olhos mesmo, o cara que está ali olhando aquilo e faz acontecer, que é o empreendedor, é isso que vale. Aí tu imagina, o cara lá no passado não tinha nenhum contrato, um contrato bom mesmo que resguardasse ele, e aquele sócio que emprestou o cartão de crédito já tem até a maior parte na startup dele. Cadê o gás do cara para correr? Quando ele chegar ali na segunda, terceira rodada de investimento dele profissional, se ele conseguir, que os fundos não olham com bons olhos isso daí, o cara já está todo diluído, né? O cara vai estar bem pequenininho, ele não tem mais vontade de correr daquilo. Então, assim, hoje, se tivesse que deixar uma dica, tipo, cara, procura uma peça jurídica boa para conseguir te dar respaldo nessas pessoas que vêm entrando.
porque a dor de cabeça que, é só o cara novo. Não, pô, eu também tenho essa dor de cabeça, só para deixar claro, né? Com outros números, mas enfim. Então acaba, às vezes, um acordo não tão bem feito vai prejudicar a tua startup um pouquinho mais à frente. Às vezes é logo, já que o tempo da startup é muito rápido, né? Então é interessante sempre focar nisso. Se tivesse dar uma dica, seria, cara, tem cuidado com quem está entrando na tua startup, cuidado com uma peça jurídica, tem que ter uma peça jurídica boa para conseguir resguardar você em um segundo momento que tu vai precisar, né? Perfeito, Ketson. E a gente vê isso muito na nossa realidade, principalmente quando você falou, né? Esse anjo que não tem nada a ver de anjo, que entra muito para ter um dinheiro, um aporte financeiro, dar uma sobrevida na startup naquele momento e acaba interferindo, tomando mais decisões, uma vez que não deveria. E se o contrato, por exemplo, de investidor anjo fosse bem feito, ele não teria essa liberdade intelectual mesmo em quem está à frente para poder tomar as decisões. E a gente sabe que no dia a dia existem cláusulas muito específicas que são importantes. Eu não sei se você já teve contato, mas cláusulas de shotgun, por exemplo, ou de level up, que podem ajudar ou sintetizar alguns problemas que a startup vai ter naquele dia a dia, seja com sócios, com futuros colaboradores. Mas, enfim, e outra realidade que a gente vê também é a questão da LGPD, né, claro, hoje? Exatamente. Tem que se ter em mente que tem que ter esse cuidado, principalmente com a vigência, né? Da nova Lei Geral de Proteção de Dados, de que não só entre a empresa, a startup com os clientes, mas entre os próprios colaboradores mesmo dentro da empresa. Então, até no contrato, isso tem que ser bem disposto, no acordo, isso tem que ser bem disposto para que realmente garanta essas pessoas uma devida proteção mesmo desses dados. Ultimamente saem muitas notícias de que tem de gente mesmo com dados vazados e é importante que se tenha em mente a urgência e as penalidades que isso pode ter, né, futuramente, caso não seja obedecida realmente essa lei e os requisitos essenciais dessa lei. E é interessante falar assim, como esse podcast muitas pessoas do MEG, mas também nossos clientes e outras pessoas escutam. Uma situação que aconteceu aqui local, que eu acho que... Vou perguntar se você já teve alguma experiência sobre alguma notícia, mas aconteceu com o iFood no ano passado. Não sei se vocês lembram, mas aqui no estado começaram a mudar o nome de restaurante para colocar coisas bem peculiares e deu um problema jurídico aqui interno. Então é importante ter muito cuidado com a questão do vazamento de dados, não só porque a gente sabe que sempre vão ter programadores e pessoas querendo interferir ali, mas se interferir as empresas estarem resguardadas. E aproveitando o ensejo, como você já tem essa experiência e você já deu uma dica, né, de como as startups podem começar, você já teve algum contato com essa questão de dados que aconteceu, na realidade, seja do The Bridge ou na sua questão vivência empresarial mesmo? Já sim, vê. Logicamente a gente se ampara muito para conseguir ter literalmente sigilo dos dados, né? Até porque hoje é um saco, né? Tu pega ali, o cara fica te ligando, oferecendo plano de celular, outro oferecendo uma casa, ou seja, teus dados estão totalmente expostos ali, né? Mas hoje nós nos preocupamos muito, tá? Então a gente utiliza muitas regras da própria AWS para segurança de dados, para remontagem de dados, né? A questão do uso do dado, realmente só quando há necessidade daquilo dali, né? Então, às vezes, as empresas, startups, elas... não, eu quero todos os dados da pessoa, mas tu vai usar esses dados, né? Tu realmente precisa desses dados? Porque quando tu precisa de tantos dados assim, tu vai ter que aumentar mais ainda a tua segurança. Então, a gente sempre, todo projeto nosso, a gente sempre coloca lá, olha, que dado realmente eu vou precisar desse cara? E aí, respeitar, logicamente, a LGPD para conseguir ter êxito nisso daí. Então, é outro problema que tu vai ter logo, né? E acho que a gente já falou muito aqui da questão jurídica, já traçou um pouco do início da questão da startup, de como é importante, como é crescimento e o networking para essa vivência. E até nos outros podcasts comentaram um bocado sobre questão das empresas júniores. E você, local, é uma pessoa que dá muito incentivo, né? Fortalece o movimento Empresa Júnior aqui no Rio Grande do Norte. Enfim, muito bacana, já lhe agradeço desde já. E eu queria saber, com essa aproximação, principalmente da RN Júnior, nossa federação local e das empresas vindo aqui convidado, o que é que você vê que o movimento Empresa Júnior, os empresários juniores, nós que participamos desse movimento, podem agregar no ramo de startup, nas empresas desse mercado? Cara, vocês são literalmente o futuro do mercado de trabalho. Literalmente. Tipo assim, ó, só para deixar claro que eu sou bem novinho, completando 18 anos agora, tá? Mas assim, não existe a minha geração estar em um sábado ou em um domingo sentado conversando sobre negócios, tá? Não existe, tá? Isso daí.
E quando eu me aproximei mais do movimento de vocês, eu achei fantástico. É um negócio assim, uau, entende? Tipo, vocês buscam muito assim, cara, o que está acontecendo de novo. E isso é tudo que o mercado precisa, né? Literalmente, esse DNA, essa pegada mais nova, né? Essa pegada mais inovadora. Vocês vêm com soluções que assim, tipo, putz, eu fosse sentar com um cara lá do tradicional, ele ia passar 3 horas falando tecnicamente e eu depois teria que passar mais 3 horas explicando o que é uma startup. Ele iria balançar a cabeça, chegar lá na empresa dele, pegar alguém mais novo e falar, e o que é isso que ele falou, hein? Entendeu? Então, assim, já vocês estão bem inseridos nisso daí. Eu posso criar um recorte assim, tipo, literalmente, vocês são uma mola propulsora, precisa assim que cada vez mais pessoas apoiem isso daí, para que literalmente vocês são uma mola propulsora para esse mercado que exige um poder de adaptabilidade gigantesco, né? Vê, você é da área do direito e nós estamos aqui conversando sobre tecnologia, entende? Sobre inovação, sobre startup, né? Então, olha essa proximidade. Amanhã tu vai receber lá no teu escritório alguém que vai conversar com você e tu já vai conseguir ter uma sacada em uma startup que faz isso ou aquilo. Como, por exemplo, a Gig Economy, né? Cara, o que é Gig Economy? Todo mundo põe interrogação na cabeça. Ou então o cara pensa, Gig Economy é o motorista do Uber. Não necessariamente, né? Mas vocês, por terem essa vivência, acabam conseguindo agregar de forma demasiada a esse empresário, esse segmento, essa vertical de mercado que, de forma quase que obrigatória, vai ter que ir para a tecnologia e não tem outra opção. E assim, esses jovens empreendedores, colocando também eu e Arthur, a gente chega muito mais preparado, sabe? Uma EJ jurídica, por exemplo, não é só a gente, enfim, para fora, externamente, às vezes não enxergam como uma empresa jurídica mesmo, uma advocacia como uma empresa. Mas tudo que a gente faz, a gente vende, a gente precisa vender. E tudo que eu aprendo aqui, tenho certeza que tudo que Arthur aprende aqui, que todo mundo da Concess também aprende, a gente vai levar para toda a vida e para frente, sabe? Muita gente também que é do movimento e são de outras áreas, pega todo o conhecimento da bagagem, porque a gente já o quê? Eu tenho, por exemplo, no meu caso, eu tenho 18 anos, já tenho uma bagagem imensa. Minha idade. E já tenho uma bagagem imensa de tudo que eu vou levar para minha vida, de todo o conhecimento que eu tenho, não só jurídico, porque eu aprendi muito, e tenho certeza que todo mundo desse movimento aprende, né, antecipadamente, e também do que eu quero, da visão mais de negócio, sabe, de como vender. Então isso para mim, assim, foi importante, tenho certeza que para todo mundo do movimento também. Repare que tu falou ali, vender, né, isso aí é literalmente soft skills, tá? Então, assim, hoje se foca muito mais no soft skill do que no hard skill, né? Que seria isso daí. Hard skill é que tu vai aprender ali no teu curso, é que tu vai aprender ali em um curso técnico, ou sei lá, na academia, isso aí é hard skill, né? Que tu vai aprender, né? É aquilo que tu vai aprender, o hard skill, tá? E o que é soft skill? Repare que tu falou, vender. Cara, isso é soft skills. Repare que a gente tá conversando aqui sobre, nós temos um podcast, né? Falando sobre negócios. Então, hoje, as empresas, tá? O novo mercado, ele vai cada vez focar mais em soft skills do que hard skills, né? Lógico que tu vai ter que ter um conhecimento bem interessante, saber o que realmente tu tá fazendo, isso é óbvio, mas o soft skills, ele tem uma relevância muito alta. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, né, sobre isso daí, né? Hoje, assim, o cara, vamos imaginar assim, ele é um programador, ele é um excelente programador. Eu só vou saber se aquele cara é bom quando eu sentar com aquele cara e colocar ele literalmente para programar. Só que eu vou ter que, em um dado momento, logo no início, eu vou ter que fazer uma entrevista com esse cara. E conversando com um cara, se eu pegar um cara com soft skill muito alto, ele vai se vender muito bem. Lógico que depois, se o cara for péssimo, né, eu vou saber que aquele cara não é bom. Sim. Mas se o cara for pelo menos razoável, aquele cara vai ter a possibilidade de entrar na minha corporação e por ter um soft skills muito elevado em comunicação, em resolver problema, vou precisar desse cara para colocar de repente em um outro setor e aí chamar um cara com hard skill elevado para ocupar aquela função. Então hoje, esse foco em soft skills, que eu enxergo muito isso no movimento de empresas juniores, né? Vocês são muito bons no que fazem, sim, porém vocês se comunicam bem, vocês sabem explicar interessante, sair ali do... Mesmo sendo, vamos falar sobre uma peça jurídica, olha só, né? Então eu vou ter que explicar tecnicamente aquilo. Mas como você tem a habilidade de se comunicar, de resolver problema, de inverter a cadeira e estar no outro lado escutando aquilo, tu fala, cara, eu vou conseguir me comunicar com esse cara em um formato, mesmo técnico, eu vou conseguir criar alusões para que ele entenda aquilo.
né? Isso Criar chama exemplo. muita atenção Isso do chama cliente. muita atenção, demais. O cara cola literalmente em você, né? E para você ter uma ideia a importância do soft skills, né? Eu vou até um exemplo, uma pessoa foi promovida a um cargo muito alto dentro de uma multinacional, para um cargo de diretoria, e a diretora que ela iria substituir ficou um mês com ela. E aí no final ela chegou e falou assim, olha, vem cá, deixa eu te dar uma dica. Para a mulher é muito imponente uma boa bolsa, né? Tu tá num cargo de diretoria legal, tu tem uma bolsa bacana, faz isso daí. Aí ele foi lá e falou assim, beleza, vamos fazer isso, tá? Aí ela saiu, entrou numa loja lá de bolsa, né? Entrou lá na Louis Vuitton, começou a olhar o preço das bolsas, fez, nossa, que caro. Mas eu vou olhar, né? E foi olhando e pegando nas bolsas. Próximo, uma vendedora dela fez, tudo bem, tudo. Ó, tô vendo que você tá meio perdida aí nas bolsas, mas deixa eu lhe dar uma dica. Todas as bolsas dessa vitrine aqui, você pode parcelar em 10 vezes sem juros. 10 vezes. Aí ela olhou, fez, tá bom, obrigado. Aí a vendedora afastou, né? Ela disse que ficou tão sem graça que ela fez, cara, eu vou embora. Eu vou sair, né? Fiquei sem graça. Ela veio falar que em 10 vezes, será que ela sabe que eu não tenho grana, né? E saiu. E aí quando andou mais no shopping, quando voltou, viu que tinha trocado o turno e tinha uma outra vendedora, né? E ela entrou ali. E quando ela entrou, estava novamente olhando as bolsas, se aproximou outra vendedora, fez tudo bem, tudo. Você trabalha com o quê? Aí ela disse que trabalhava em uma multinacional e foi promovida agora para um cargo de diretoria e estava procurando uma bolsa. Ela fez, tá bom, mas deixa eu lhe dar uma dica. Você vai participar de reuniões. Nessas participações, às vezes é uma reunião que você vai ter que ficar em pé, então a bolsa vai precisar ser leve. Deixa eu te mostrar algumas particularidades desse mostruário aqui, dessa vitrine que eu tenho. E começou a falar sobre isso. Depois ela disse, nós iremos olhar já a tua bolsa. Mas primeiro deixa eu te mostrar aqui esse vestido que nós temos, que é com foco em executivas. E começou a falar sobre isso. Depois a bolsa. No final de tudo, a mulher queria levar lá o vestido, queria levar a bolsa. E daí, quando foi fechar o negócio com ela, ela perguntou, parcela em 10 vezes? Aí ela fez, parcela. Ou seja, ela tinha um soft skills muito elevado de comunicação, de convencimento e conseguiu segurar isso daí, né? Então, por isso, esse foco no soft skills é a menina dos olhos das grandes corporações. Realmente, uma coisa que a gente fala muito na Concierge, no MEG, né, o próprio movimento Empresa Júnior, a gente fala que todo mundo vende. Então, isso aí que você está comentando é real. Um livro que marca, a gente vê em várias palestras no DL, no início do ano, enfim, quando a gente pode ter pautas maiores, é Como Chegar ao Sim, que inicia com essa frase, né? Gostando, querendo ou não, na realidade, todo mundo vende. Então, é uma realidade que prestadores de serviço e no movimento a gente entende que pessoas que fazem direito, contabilidade, que normalmente não pensam que tem que vender, estão se vendendo o tempo todo. Desde mercados mais tradicionais e menos tradicionais. Mas nosso staff já está cobrando a gente aqui no tempo. E vou dar a oportunidade, Ketson, não só de você se vender agora no final. Eita, agora vai, hein? Momento. Mas como você é um empreendedor e deixar uma dica final assim pra gente, principalmente do MES, mas todos os outros ouvintes que nos escutam, uma dica pra pessoa começar nesse ramo empreendedor mesmo. O que é que você diria pra alguém que tá começando? Cara, comece, né? Eu falo muito, né? A hora é agora. No mundo das startups, a gente fala muito assim, olha, se tu vai desenvolver o teu negócio, vamos imaginar que o teu negócio vai rodar dentro de um aplicativo, tá? Se tu terminou o teu aplicativo, colocou ele no mercado e não morreu de vergonha do que colocou ali, de tão feio, tão ruim que tava, tu lançou no momento errado. Então, por isso, assim, no mundo atual, vale muito a regra do comece já, a hora é agora, né? O mercado, ele não perdoa. Ou você coloca a tua ideia na rua, senão tu vai ficar sempre no campo da teoria. Quem tem que falar se o teu negócio é bom ou ruim é o mercado. Então tu precisa colocar o teu produto, o teu projeto, a tua ideia na rua para que o mercado valide aquilo dali. Senão tu vai morrer no campo da teoria. Independente se a estrutura não for boa, comece, né? Claro, mas que estrutura, né? Não é necessário. Tu pode começar um negócio lá na tua casa, né? Hoje tu consegue gerar... A gig economy favorece muito isso daí. Só pra tu ter uma ideia. Se tu tem um carro em casa, tu pode ser uma motorista do Uber, né? Se tu tem uma bicicleta, tu pode fazer entrega na Rappi. Se na tua casa tem um quarto vago, um quarto na tua casa de 3 metros por 3 metros e tá vazio, tu pode fazer um cadastro na Amazon, tá? Ele vai te dar uma lista de produtos que mais se comercializa ali na tua cidade e tu pode usar o quarto da tua casa para armazenar e ser um estoque da Amazon.
Se tu não tem uma casa, se não tem um carro, se não tem a bicicleta, tu pode fazer um cadastro no aplicativo da iWolf, baixar o aplicativo da iWolf, já baixa aí, baixa o aplicativo da iWolf e pode trabalhar. Então hoje as formas de se gerar receita, ela é gigante. Então tu precisa começar. Cara, eu quero criar o meu próprio negócio. Amigo, você tem uma internet aí, com tudo de conteúdo que tu vai precisar. Então precisa dar o primeiro passo. O momento ideal, ele não existe, tá? É agora. É incrível. E é outra coisa, outro jargão no Movimento Empresa Júnior, que é tá com medo, vai com medo mesmo. Tem que assim. fazer. E com isso, com essa dica fenomenal e com esse jargão, a gente agradece muito a presença de você, Kedson. E deixamos os nossos ouvintes que escutem. Esperamos que essa conversa tenha sido enriquecedora para vocês, dependendo de ser do MEG ou não, de ser do meu tipo de startups. É sempre interessante escutar essa conversa, a gente vai aprender. E até a próxima.